Namastê, gente, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula sobre maquiagem e visagismo, né? Então, para quem está acompanhando aí, a aula passada a gente falou sobre o formato dos rostos, né? E foi bem interessante para a gente poder entender um pouquinho o que cada formato ele fala um pouquinho sobre nós, também entender as linhas, né? Que eu falei que é bem importante que no visagismo a gente vai identificar as linhas que compõem o nosso rosto, o que que isso significa, o que que diz sobre nós. Então, é um processo de autoconhecimento muito legal de fazer, né? De a gente conhecer o formato do nosso rosto, entender um pouquinho melhor. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o formato dos olhos, que também é uma das partes muito significativa, né? Gabi, particularmente, eu acho muito legal a gente entender tanto as linhas do rosto, quanto essa parte daqui, tanto da sobrancelha quanto do olhar. Porque os nossos olhos, assim como as nossas sobrancelhas, comunicam as nossas emoções. Então, a gente está toda hora comunicando a emoção, né? Tipo, espantado, eu tô muito triste, ou eu tô feliz, ou tipo, eu me assustei. Entende? Então, a gente usa muito essa musculatura facial aqui, então a gente representa as nossas emoções muito nessa região aqui da sobrancelha e dos olhos. E como dizem, os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, quando a gente quer se conectar com alguém, para onde que a gente olha? A gente olha para o olhar dessa pessoa, né? Então, é muito importante a gente também ter esse olhar amoroso aqui nessa região, quando a gente vai se maquiar, principalmente, né? Como é que é o formato dos meus olhos, né? Como é o formato da minha pálpebra móvel, a pálpebra fixa, né? Tipo, como é que esses meus olhos são separados, eles são juntos, eles são amendoados, eles são redondos, o que que isso quer dizer? Então, quando a gente vai para esse lugar de autoconhecimento, principalmente nessa região aqui dos olhos, a gente vai indo para um lugar de descobrimento muito bonito. E isso vai auxiliar muito na nossa automaquiagem, porque quando eu vou me maquiar, eu já consigo entender um pouquinho que maquiagem que ela vai, digamos, trazer essa harmonia para o meu rosto. Mas é importante lembrar que eu até trouxe nos slides para a gente ver hoje, que vai ter algumas dicas ali de como a gente pode harmonizar os olhos. Mas é muito importante deixar muito claro, e eu deixo isso em todas as aulas, que a gente não tem que cristalizar nada, a gente não tem que colocar nada em caixinha, e que a gente tem que fazer o que a gente quer, que a gente é livre e feliz para fazer o que a gente quer. Então, daqui a pouco eu tenho os olhos muito afastados, e aí vi lá na internet que eu não posso fazer um delineador gatinho, por exemplo, porque vai afastar ainda mais os meus olhos. Só que eu amo delineador gatinho, entende? Então tem muitas coisas que vão muito para esse lugar, tipo, ah, não pode usar isso. Se você vai fazer uma maquiagem onde você quer realmente trazer essa harmonia, essa, digamos, muitas vezes correção para trazer essa harmonia para os seus olhos, e você entende que você tem os olhos afastados, não tem problema. Mas é muito importante a gente entender que a gente é livre para fazer o que quiser. E não quer dizer que você tem olhos afastados se você usar um delineador que vai ficar feio, porque não vai, fica muito bonito. Inclusive, eu tenho uma maquiadora que eu sigo, que é a Ju, que ela tem esse formato de olhos, ela tem os olhos super afastados e ela faz uns delineadores assim, gente, fica lindo, eu acho linda a maquiagem que ela faz, porque ela não limitou isso, entende? Então eu tô trazendo aqui os formatos como estudo mesmo, como conhecimento, para a gente identificar o que que os nossos olhos representam, o que que eles estão dizendo sobre nós. Mas é muito importante quando a gente for para as aulas práticas de maquiagem, a gente não ir para esse lugar limitado, entende? Pela nova consciência da beleza vibracional, eu trago muito isso. Não é para a gente ir para esse lugar limitado de que, ah, tá, então eu descobri que o formato do meu olho é tal e que se eu usar X maquiagem não vai ficar bonito. Não é uma verdade. Porque daí a gente vai para esse lugar de brincar também com a maquiagem, né? De você testar. Uma hora você vai testar. Ai, Gabi, eu descobri que meu olho é afastado, mas eu quero testar um delineador gatinho porque eu quero ver como é que fica. E aí você testa e aí você se sente.
Porque a maquiagem é muito desse sentir também, como eu estou me sentindo confortável com aquilo, né? E isso é em tudo, até em roupa, né? Por exemplo, comprei uma roupa nova, eu quero usar uma roupa diferente. Vou dar um exemplo. Tipo, eu sempre vivi 5 anos no escritório de advocacia, usava sempre roupa social, né? Blazer, sapatinho fechado, tudo aquele, né, no script. E aí, sei lá, quero comprar uma roupa diferente, quero usar um decote, quero usar uma roupa colorida, enfim. E aí a gente vai lá e experimenta aquela roupa, né? E aí, às vezes, eu colocava determinadas roupas em mim e eu me sentia esquisita, me sentia estranha. Por quê? Porque era um lugar diferente, era uma roupa que, digamos, não fazia parte do meu guarda-roupa e que também estava demonstrando uma outra Gabriela, né? Porque a Gabriela, digamos que estava 5 anos no escritório, estava sempre usando o mesmo estilo. E aí, quando eu fui para um lugar diferente, eu me senti meio esquisita no início. Mas é aquela coisa que você vai ter que se sentir, daí a gente vai para esse lugar do sentir, de tipo, peraí, deixa eu ver, será que eu consigo realmente sustentar essa roupa em mim? Eu consigo ficar tranquila quando eu uso essa roupa ou não? Ou tipo, eu tenho que ou eu acho que não, ainda não dá, eu tenho que usar um outro estilo de roupa porque eu me sinto mais confortável, eu consigo me sentir mais tranquila comigo mesmo nessa roupa, né? Então é muito do sentir e a maquiagem é muito isso também. Quando a gente for para esse lado da prática, a gente vai ver que a gente vai estar livre para fazer o que a gente quer e é muito do sentir. Aí você vai olhar no espelho e vai dizer: caramba, eu amei o delineador gatinho, ou dizer: nossa, eu não me senti bem dando gatinho. Eu acho que eu vou fazer só a rente aos cílios, não vou puxar. Fazendo rente aos cílios eu me sinto mais confortável. Então é tudo um teste, né? Tudo um brincar mesmo. Então a gente não cristaliza nada aqui, tá bom? Muito importante deixar isso muito claro. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então a gente vai falar sobre o formato dos olhos, que é muito importante. E vamos abrir aqui a aula para a gente começar. Acho que vai aparecer aí para vocês. Sempre o computador está um pouco lentinho, mas ele vai, né, filho? Apliquei reiki nele antes de começar. Eu sempre aplico reiki em mim, aplico nele. A gente sempre está nessa energia elevada também de transmissão, né? É muito importante a gente estar com o campo de energia elevado para a gente transmitir qualquer coisa, para o estudo ele ser bom, né? Ele ser gostoso, ir para esse lugar leve, de tipo, caramba, que legal que é assistir essa aula e aprender, né? Então vamos para a nossa aula de maquiagem e visagismo. Então, para quem não me segue, o meu Instagram tá ali embaixinho, eu já fui. Então, a gente vai falar do nosso formato dos olhos, que nem eu falei para vocês no início da aula, né? Os nossos olhos, assim como as nossas sobrancelhas, expressam as nossas emoções. Então, quando a gente entende esse combo aqui, a gente fica tipo, caramba, que legal poder entender isso. E agora eu consegui olhar com mais amor para essa região do meu rosto, né? Porque é muito importante a gente dar essa importância mesmo, né, para esse lugar, assim como a gente está expressando as nossas emoções através do nosso olhar e da nossa sobrancelha, desse combo, né? Então, é importante a gente conhecer o formato dos nossos olhos para identificar qual maquiagem irá realçar ainda mais as características que compõem a nossa beleza vibracional. Então, quando eu me autoconheço, quando eu vou para esse lugar de edificação do espírito, eu vou estudando, eu vou entendendo, né, como o divino me criou, e ele me criou perfeito, as características que eu tenho exatamente elas condizem com a essência da minha alma. Então, eu vou entender que eu vim perfeita. E se eu tenho um olho, por exemplo, que ele é afastado, ele diz muito sobre como eu sou no mundo. Assim como os meus olhos que são redondos, eles também comunicam certas coisas. Então, a gente vai para esse lugar muito mais
tranquilo, assim, de a gente entender que as características que eu tenho, elas dizem muito sobre mim e não tenho por que eu negá-las, ou não tenho por que eu ficar querendo ter características de outra pessoa, porque não faz sentido. Se eu quero mostrar minha essência para o mundo, eu vou começar a ir para esse lugar amoroso de aceitar as características que eu tenho, né? Então, o visagismo, ele traz muito isso, desse ressignificar. E aí a gente vai trazer os olhos padrões, né? E aí aqui, de novo, é um estudo, né? Que conhecimento que chegou para mim, eu tô só transmitindo para vocês, porque existem vários formatos de olhos e tem um que é o padrão, que eles fazem as medidas, né? Então eles tiram as medidas do olho, aí a gente pode usar até um paquímetro, né? Então, quem tem um paquímetro pode fazer, de pegar um paquímetro e pegar o formato do olho, né? E aí, desse formato dos seus olhos, você vai colocar aqui no meio do bem no meio do centro entre os olhos, né? Acho que aqui no videozinho menorzinho que vocês estão me vendo, vocês vão entender, ó. Pega o paquímetro, vê o tamanho do seu olho e aí coloca na mesma medida aqui no centro dos seus olhos, aonde pega a região lacrimal, sabe? E aí você vai verificar se esse tamanho aqui é igual ao do tamanho do seu olho, você tem um olho padrão. Se esse tamanho ele está muito maior, eu tenho os olhos afastados. Se eu tenho esse tamanho menor, eu vou ter os olhos próximos. Então, isso é uma forma de a gente identificar como é o tamanho dos nossos olhos. Então, dá para você fazer uma régua também, ou com paquímetro, e aí você mede o tamanho do seu olho, aí você vai colocar aqui no centro, aqui nessa região entre seus olhos, né, nessa parte aqui do lacrimal, e vai ver, ah, nossa, eu tenho os olhos padrões, porque o tamanho do meu olho tá também igualzinho ao tamanho que tá aqui no meio dos meus dois olhos, né? Nessa região aqui. Ou se tá mais afastado, eu tenho olhos afastados, se tá mais junto, eu tenho olhos próximos, né? Então, os olhos padrões, eles são fáceis de maquiar porque ele não precisa corrigir nesse aspecto. Então, ele tem, o olho padrão vai ter o tamanho do olho também igual, o mesmo tamanho entre os dois olhos, né? Então, a gente, nesse formato de olho, assim, muitas maquiadoras acabam pegando modelos que têm o padrão de olho, porque é mais fácil de maquiar, porque tem espaço na pálpebra móvel, tem na fixa, fica harmônico, fica legal com qualquer estilo, então é bem tranquilo, assim. Então tem esse formato que é o padrão. Aí depois a gente vai ter os olhos afastados ou separados, né? E quando há uma distância entre os olhos, então, que eu expliquei. Então, se eu o formato do meu olho, tirei a medida lá e eu coloco aqui no centro, né, entre os olhos, e eu tenho uma distância maior, quer dizer que os meus olhos, eles são afastados, eles são separados, né? E aí, para a gente trazer harmonia para esse olho, através da maquiagem, uma opção é escurecer tanto quanto interno quanto externo. Então, aqui na imagem, dá para a gente ver, ó, que o canto interno, tá? Esse aqui é o canto interno, ele tá escuro, quanto o canto externo, que também tá escuro. E quando eu trago sombra, eu escureço, eu trago profundidade para aquele lugar. Então, eu acabo fazendo com que esse canto interno, onde ele é muito afastado, né? Os meus olhos são muito afastados, eu coloco, eu escureço aqui o canto interno, eu trago essa profundidade, eu trago essa aproximação. Diferente, por exemplo, se eu uso luz. A luz, ela vai dar volume, ela vai dar abertura. Então, tudo aquilo que eu quero abrir, que eu quero trazer mais amplitude, eu vou colocar luz, eu vou botar cores claras. E quando eu quero trazer essa profundidade, quando eu quero realmente aproximar, eu vou trazer o escuro. Então, nos olhos afastados,
Se caso você quiser trazer harmonia para os seus olhos, fazer esse teste, porque, como eu falei, tudo é teste, então você vai lá em casa, compra, por exemplo, uma sombra marrom, que é bem bacana, eu acho incrível a gente ter uma sombra marrom, porque dá para fazer muita coisa com sombra marrom. Então, compra uma sombra marrom e vai testando. Ah, deixa eu fazer aqui só um olho marrom, por exemplo. E aí você escurece esse canto mais interno e vê como você se sente, como é que fica essa maquiagem em você. E é a questão do erro e do acerto, né? Porque antes de a gente acertar, a gente erra primeiro. Então a gente vai errar, uma hora você vai fazer a primeira vez, não vai ficar bom, aí pode ser que na segunda vez você vai entendendo mais o que que é o esfumar, o que que é pegar a sombra, que é isso que a gente vai aprender nas aulas de automaquiagem online, né? Então a gente vai indo para esse lugar bem didático mesmo, de, tipo, antes de começar a ficar perfeito, a gente vai fazer do jeito que dá. E aí a gente vai o quê? Aperfeiçoando através da prática. Então, os olhos afastados ou separados, ele dá para usar essa técnica para poder aproximar um pouco mais esses olhos, tá? Aí depois a gente vai ter os olhos próximos, que daí é o oposto, né? Então, que nem eu expliquei, então, quando a gente tira as medidas dos olhos e coloca aqui entre os olhos, e aí a gente vê que os nossos olhos, eles são mais próximos, o tamanho do olho, ele acaba, você vê que essa largura aqui, ela é mais próxima, então existe essa proximidade, esse espaço existente entre o olho e o outro, né? Então, ó, nesse tipo de olho, o espaço existente entre um olho e outro é menor que a largura, né? Então, a gente pode usar o paquímetro ou uma régua. Portanto, para harmonizá-lo, é recomendado se iluminar os cantos internos a fim de dar a sensação de aumento do espaço entre os olhos, como também escurecer o canto externo em direção à sobrancelha. Então, aqui nessa foto, vai aparecer muito mais a questão de ser próximos, né? Mas no caso, eu vou o quê? Eu vou clarear o meu canto interno, porque eu quero abrir, eu quero afastar esse olhar, eu quero trazer essa harmonia. Então, quando eu vou trazendo esse claro, eu vou abrindo esse espaço, né? E aqui também a gente pode escurecer o canto externo, né? Então, aqui na imagem também diz, eu posso escurecer, porque não tem problema nenhum, porque o que acaba, digamos, tirando um pouco a harmonia desse olhar é porque ele é muito próximo. Então, eu clareio aqui o canto interno e aí eu trago esse afastamento dos olhos, né? Então, essa é uma das técnicas que a gente pode usar para os olhos próximos. Aí agora depois a gente tem os olhos caídos ou cobertos, né? Ou a gente ouve muito que é o escondido com a pálpebra gordinha. Então é aquele tipo de pessoas que tem essa pálpebra mais gordinha mesmo, né? Então acaba caindo, digamos assim. Então aqui na imagem aparece muito, ó, aqui tipo a pálpebra fixa, né, que é essa região aqui, ela é um pouco mais gordinha, então ela acaba escondendo a pálpebra móvel, né? A pálpebra móvel seria isso aqui, ó. E aí a pálpebra fixa é essa aqui. E ela acaba tendo uma gordura aqui, né? Acaba essa pálpebra gordinha. Tem muitas pessoas que têm esse olhar, né? E é um olho que eu acho lindo, assim, de verdade. Eu acho que dá para explorar muito. Tenho uma maquiadora que eu sigo, que é a Savana, que ela é maravilhosa. Ela tem esse tipo de pálpebra, ela faz cada maquiagem linda. Então, por isso que ela super me inspira também nesse sentido de que a gente não tem que padronizar nada. A maquiagem é feita para expressar mesmo. Então, você realmente saber que você pode fazer o que você quiser na maquiagem. Só que tem essas regrinhas que você também pode respeitar se você sentir, mas não é uma regra que, por exemplo, você tem que seguir à risca, né? Porque senão você se limita na maquiagem. Nesse tipo de olho, a pálpebra superior praticamente não aparece quando coberto, né? Então, a gente vê aqui que a pálpebra móvel, ela nem aparece. Então, a pálpebra que vai mais predominar aqui é a fixa, porque ela é gordinha, né?
O ideal, então, é dar mais atenção ao côncavo, esfumando logo em cima da sua linha, além de trabalhar o canto externo com a sombra saindo um pouco mais fora do olho, pontos esses que irão aparecer mesmo com os olhos abertos. Então, a gente vai trabalhar o quê? O côncavo. Côncavo é esse aqui, ó. Então, como a pálpebra móvel ela não aparece, a gente vai trabalhar muito esse esfumado no côncavo e aí vai subir um pouco ele para cima, vai trazer um pouco mais para essas extremidades, porque quando eu abrir o olho, ele vai aparecer, então eu acabo tendo que alongar um pouco mais essa maquiagem para que ela apareça, porque se eu só passo na pálpebra móvel e não trago esse esfumado para fora, quando eu abro o meu olho, não vai aparecer nada. Então eu tenho que pegar e utilizar sombras mais escuras, né? Na pálpebra no côncavo, e aí vou esfumando, vou alongando para a pálpebra fixa, e aí quando eu abro meu olho, ó, daí ele vai aparecer muito mais esse desenho. Então dá para usar o delineador gatinho também. Claro que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm o olho bem caidinho, que até para puxar o delineador é um pouco difícil. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que descobrir no seu olho qual delineador que fica legal em você. Por isso que, assim, cada um de nós, a gente é único, gente. A gente vai ter o formato do nosso olho, né? Então, na maquiagem é legal a gente estar nesse lugar de descoberta, porque eu vou ter que olhar para mim na frente do espelho e dizer assim: caramba, como eu posso puxar um delineador gatinho aqui se eu tenho a pálpebra coberta? Então, eu vou lá e puxo um pouquinho mais para baixo, faço só um tracinho, ou eu faço ele de uma forma onde quando eu vou puxar, eu consigo fazer com que esse delineador saia de um certo cantinho aqui no canto externo, onde eu consiga puxar. Então, tudo é uma descoberta mesmo, quando você vai para esse lugar de se autoconhecer, ver o formato do seu olho e ver o que que fica legal, o que que não fica para você, né? Então, a gente vai ter agora os olhos fundos ou profundos, então são olhos que são bem para dentro. Então, dá a impressão de ele estar dentro do rosto, sabe? E às vezes a sensação que dá é que a testa ela é maior, porque o olho ele tá muito lá para dentro, muito fundo, assim. Então, tem pessoas que têm esses olhos muito fundos, né? Então, esse tipo de olho ser profundo, a pálpebra superior quase some. Portanto, é importante iluminá-la com cores mais claras e deixar o esfumado para o côncavo. Então, aqui também, ó, a gente vai dar ênfase ao quê? A gente vai dar ênfase ao côncavo, né? Para a gente realmente trazer esse esfumado para esse olhar. E a pálpebra superior, a gente vai passar o quê? Cores mais claras. Então, a gente vai pegar e vai usar um delineador aqui, vai clarear mais, né, para trazer um pouco mais para frente. Então, esse olhar também, esse formato de olho tem muitas pessoas que têm, e dá para a gente também utilizar essa técnica para realçar eles. Aí depois a gente tem os olhos amendoados, né? Ai, gente, acabou. Eu acabei não revisando aqui e ficou uma coisa da aula passada. Mas enfim, os olhos, vamos continuar, né? Os olhos amendoados, eles são esse olhar aonde eles são meio que padrões também, então a largura deles é meio que parecida aqui entre os olhos. Só que o olho amendoado, ele vai ter essa linha aqui, que é a linha inferior, ela vai ser um pouco mais inclinada, então vai ser um olhar que ele é um pouco mais inclinado, assim. E esse olhar, ele é muito fácil de maquiar também, então ele tem espaço tanto na pálpebra móvel quanto a fixa, né? O delineador gatinho fica muito legal nesse tipo de olho, porque realmente a pessoa já tem o olho mais gateado, digamos assim, e aí ela passa um delineador, ela fica ainda mais com esse olhar evidente, então é um olhar que realmente é bem tranquilo de maquiar, assim, né? E as pessoas, por exemplo, que têm olhos amendoados, elas têm essa característica muito
de olhar de mistério, sabe? Quando você olha para alguém, ela tem aquele olhar de mistério, parece que você olha tipo, nossa, o que que essa pessoa está querendo me dizer? Parece que está querendo esconder uma coisa meio místico, assim. Ela tem muito esse olhar, é bem interessante. Aí agora a gente tem os olhos cerrados. Os olhos cerrados, eles dão a impressão muito de pessoa que tá com sono, sabe? Então, é aqueles olhos bem fechadinhos e são olhos caídos, né? Então, a gente vai ver o quê? Que é bem diferente do amendoado. O amendoado, essa linha aqui inferior, ela é levantada para cima, né? Já os olhos cerrados, você vai ver que é uma linha que ela já está inclinada mais para baixo. Então, traz muito essa sensação de tristeza, às vezes, também no olhar, né? Então, esse olho, às vezes, você olha para a pessoa, parece que a pessoa está com sono, mas não é. É o olhar dela que está transmitindo isso, né? Esse tipo de olhos podem ser ressaltados com sombras neutras e cintilantes, fazendo que traga iluminação para a pálpebra móvel e suavize o aspecto de cansaço. Então, é um olhar aonde que a gente pode utilizar muitas cores, né? Dá para usar principalmente sombras neutras, mais cintilantes, para a gente conseguir trazer esse olhar para ele tirar esse aspecto de sono, ou às vezes de cansado, né? Então, é um olhar, por exemplo, que dá para a gente utilizar cores claras, né, que nem tá aqui, ou usar, por exemplo, um lápis de cor bege ou branco também. Eu, particularmente, Gabi, não curto muito lápis branco, né, mas tem gente que gosta e é aquela coisa, se você passa e você gosta em você, use sempre, né? Mas eu, por exemplo, em mim, Gabriela, não curto um lápis branco embaixo do meu olho, eu me sinto muito esquisita. Então é bem isso, né? Quando você se autoconhece, você vê e diz assim, isso aqui não funciona. Por quê? Porque eu não quero me sentir esquisita na maquiagem, quero me sentir bem. Então eu, Gabi, não uso lápis branco. Mas esse tipo de olhar aqui, por exemplo, um lápis branco é legal, ou um bege. Porque como é um olho mais, digamos, caidinho, quando eu passo branco, o que que eu faço? Eu luz ali, eu dou eu abro, entendeu? Tudo que é branco, a gente dá aquela amplitude, a gente dá essa abertura. Então, é um olhar também que a gente pode, é uma técnica que também dá para usar nesse tipo de formato de olho, né? Aí depois eu tenho os olhos arredondados ou redondos, e eles podem ser também suavizados com os efeitos de luz e sombra, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Para harmonizar, a gente pode escurecer tanto a parte superior quanto a inferior, com sombra escura, para que seu efeito possa achatar os olhos e disfarçar o olhar arredondado. Então, o formato de olho redondo, eu também acho muito bonito. Na verdade, eu gosto de todos. Mas ele é muito bonito porque eu não vejo, assim, nada demais nele. Mas tem pessoas que realmente têm um olho bem mais redondinho, assim, você vê, né? E essa técnica é muito legal, então a gente pode escurecer, né? E aqui na imagem traz muito isso, eu posso escurecer tanto a pálpebra móvel, e aí a pálpebra fixa também eu posso trazer esse esfumado mais para fora um pouco, e aí eu também vou escurecer o quê? A linha d'água, eu vou escurecer essa região aqui, porque lembra, tudo que eu escureço eu trago profundidade, né? Então, como é um olho, por exemplo, redondo, muitas vezes ele é muito aberto, e se eu quero trazer esse, digamos, trazer essa sensação de fechar um pouquinho, eu posso escurecer, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E agora os olhos ressaltados ou proeminentes. Esse tipo de olho tem a aparência de pálpebra ser projetada, deixando os olhos maiores. Assim sendo, o objetivo nesse olho, para harmonizá-lo, é diminuir o olhar, apostando em cores mais escuras e delineados mais grossos. Então, ele é bem próximo a esse olho arredondado que a gente acabou de ver, porque eles são olhos que são bem proeminentes, são aquele olhar daquela pessoa, sabe aquela, tem um olhar bem, é um olhar, uma pessoa muito penetrante, assim, você olha, você é uma pessoa que ela
quando ela tem esse olhar mais preeminente, é uma pessoa que é super comunicativa, que tem esse olhar aberto, então pode ser muito, tanto esse formato desse olhar quanto redondo, às vezes redondo também tem muito isso. Mas as pessoas que têm esse olhar proeminente, elas têm esse olhar muito de comunicação, muito aberto. E muitas vezes ela quer dar aquela fechada, ela quer dar aquela amenizada nesse olhar que é muito aberto. E aí ela também pode utilizar, né, para harmonizar tanto as cores mais escuras. E o delineado também é muito bacana. Para quem tem um olho bem redondo ou proeminente, né, o delineador cai super bem, porque o delineador ele realmente traz, você pode fazer um traço e aí, de novo, cada olho é um olho, então tem que ver que tamanho que você tem ali de espaço na sua pálpebra móvel, né? Normalmente os olhos proeminentes têm bastante espaço, então você consegue preencher até e fazer um delineador bem mais grosso, né? Porque tem gente, por exemplo, com a pálpebra caída, que não tem tanto espaço, e aí fica difícil de puxar um delineador gatinho. Mas em compensação, quem tem olhos proeminentes tem muito espaço, dá pra fazer um delineador super grosso e que vai ficar bonito nesse olho. Inclusive, é um olho que quando você escurece, ele faz um delineador, ele fica muito bonito, assim, é bem interessante. E agora, por último, a gente vai falar desses olhos orientais. Gente, eu acho tão lindo. Tão lindo quem tem olho oriental, assim, né? E aí, por exemplo, os olhos asiáticos, eles são divididos em dois grupos, né? Que são os planos, com a pálpebra lisa, e os que possuem pálpebra caída. Então, a gente vai ver que tem muitas pessoas que nos asiáticos tem muito esse olhar aqui. Eu acho que é o que nem tá na foto, que você vê que tem a pálpebra móvel aqui, e aí tem a pálpebra fixa, mas ela cai, entendeu? Então ela esconde a pálpebra móvel. Então vai ter esses dois formatos, porque tem o asiático também, que tem essa pálpebra que ela é mais lisa, que tipo não vai ter esse efeito que tem aqui na imagem, vai ser bem lisinho mesmo, sabe? Então, aqui a gente pode trabalhar os esfumados e os degradês de cores, começando com as cores escuras próximas à base dos cílios e alterando para as cores mais claras no sentido da sobrancelha. O que isso quer dizer? Então, a gente pode utilizar sombras mais escuras na pálpebra móvel. Então, a gente vai escurecendo essa região aqui. E conforme a gente vai chegando nas bordinhas, para esse esfumado na pálpebra móvel, fixa, perdão, na pálpebra fixa, a gente vai trazendo um pouquinho de mais claro. Então, realmente você escurece aqui e aí você vai clareando essa região aqui. E fica muito bonito quando a gente faz um esfumado, por exemplo, marrom nesses olhos, sabe? Você começa com os tons mais escuros e aí você vai clareando, clareando, clareando e fica muito bonito, assim. É um olho bem especial. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então, hoje eu trouxe para vocês, né, o formato dos olhos, que eu acho muito importante, gente, muito, muito mesmo. A gente tem esse olhar de se autoconhecer e de a gente realmente descobrir, né? Qual o formato, né? Onde o meu olho se encaixa. Então, tenta parar aí no vídeo e olhar para você, né? Pega um espelhinho, vai na frente do espelho e se olha. Tipo, como é o formato da minha pálpebra móvel? A pálpebra móvel é essa aqui que ela se mexe, entendeu? Então, a gente fecha, abre. E a fixa, ela vai ser essa aqui, ó, né? Que muitas vezes a gente tem a fixa que é aquela cai, ó. Tipo, aquelas pessoas que têm a pálpebra caída, ela vai ter essa fixa aqui cobrindo a móvel, entendeu? Então, olha no espelho, né? Meu conselho, minha prática do dia. E veja qual é o formato. Vê primeiro que espaço que você tem no seu olho, né? Ah, eu tenho bastante pálpebra móvel aqui, ou não, ela é muito coberta, né?
E aí eu vou olhando, tipo, e eu me afixo, ela aparece ou ela é escondida, né? E aí eu começo a ver as linhas. As linhas aqui, ó, tanto do meu canto interno ao canto externo. Se eu pego, por exemplo, eu não vou ter aqui agora, mas se eu pego, por exemplo, tem aqui, ó, uma colher. Se eu pego uma régua, ou sei lá, e vejo aqui, ó, essa linha aqui, ela é uma linha onde ela é reta ou ela é inclinada para cima, com um olho mais amendoado, ou ela é uma linha que ela cai, que ela me deixa num olhar mais cerrado, né, que me traz um pouco mais de tristeza. Então você vai se analisando, vai vendo quais características que compõem esse seu olhar. E quando a gente começa a entender esses detalhezinhos, que são detalhezinhos, gente, que são tão importantes, a gente começa a ir para esse lugar de tipo, caramba, então quer dizer que se, por exemplo, eu uso um lápis escuro, eu às vezes potencializo ainda mais o meu olhar triste. E eu não quero estar com esse olhar triste, né? E às vezes a gente usa a maquiagem e a maquiagem ela não tá favorecendo, ela tá ainda acentuando mais aquela característica que você quer, na verdade, ressignificar ali, né? Então, se, por exemplo, eu tenho essa linha mais caída, então eu vou pesquisar maquiagens para olhos que são caidinhos e vou ver o que que eu posso elevar. Eu vou usar um lápis, que nem eu falei, um tom mais bege, mais claro. Vou testar, vou ver como é que eu me sinto. Ai, tá abrindo mais o meu olhar. Eu vou usar os sombras mais cintilantes, vou pegar o meu, por exemplo, o meu iluminador, eu faço muito isso, pego o iluminador e passo no olho também, vou dar aquela iluminada. Então a gente vai testando, entende? Então é muito legal quando a gente vai para esse processo de autoconhecimento, que a gente vai vendo as características, vai vendo aquilo que é legal em nós. E a gente vai ressignificando muita coisa, porque não tem problema nenhum, de novo, eu ter uma linha que me traz esse olhar triste. De alguma forma é a característica que eu vim. Mas como eu posso harmonizar isso, né, através da maquiagem? E aí eu vou pesquisando. Aí quando eu consigo entender qual é o formato do meu olho, eu consigo para ir para esse lugar de tipo, caramba, então deixa eu pesquisar aqui umas maquiagens que vai realçar, vai levantar mais o meu olhar. Então, se eu tenho um olhar caído, daqui a pouco eu não preciso passar nada na linha d'água, mas deixa eu evidenciar mais esse olhar para cima, né? Deixa eu fazer um esfumado, deixa eu testar um delineador. Então, ao invés de eu concentrar a minha maquiagem na parte da linha d'água, né, na parte inferior, eu vou, na verdade, focar na parte superior. Então, eu vou fazer um delineador, eu vou fazer um esfumado onde vai levantar esse olhar. Então, a característica daquele olho que vai estar caidinho já vai dar um up, já vai para outro lugar, entendeu? Então, é muito importante a gente se conhecer para a gente ir cada vez mais fazendo esses testes. E é teste, é erro, e aí depois tá certo. E aí, quando acerta, gente, é só ir aperfeiçoando. E quando vê, você tá fazendo uma maquiagem que valoriza o seu olhar, que valoriza a sua beleza. E aí começa tudo a ficar em equilíbrio, o que tá vibrando dentro de mim, tá saindo para fora, tá verbalizando, as pessoas estão notando, as pessoas vêm e me elogiam, porque realmente eu tô indo para esse lugar de autoconhecimento, eu tô gostando de me autoconhecer, eu tô gostando de ter esse lugar de me divertir. Caramba, agora eu entendo ainda mais as características que compõem o meu rosto. E é isso, gente. Gratidão infinita por essa aula, tá? E qualquer dúvida, sugestão, por favor, me procure no Instagram ou lá no YouTube, que a gente troca uma ideia, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.